excelente qualificação, uma excelente colocação. Só que o que é que acontecia, minha gente? A família teve que fazer muita renúncia, porque não é fácil você manter um filho seu morando em outra cidade, sem ter nenhum familiar lá, sem ter nenhum conhecido. A família aqui renunciou muita coisa, porque isso, minha gente, equivale a dizer o quê? Situação financeira, que não é fácil. Mas a família assim fez. E esse jovem, que já é um homem, pai inclusive de 3 filhos, graças a Deus, é médico hoje em dia. Quando ele veio fazer a residência, né, para fazer a escolha da área que ele iria seguir, aí ele já veio para Recife e aí já fez aqui em Recife ortopedia. Mas observem, 6 anos, minha gente, já é outro curso. É o tempo que você pode ter feito outro curso. Ele poderia ter feito, inclusive, outro curso na área de saúde. Não poderia? Ele poderia ter feito farmácia, ele poderia ter feito outro curso de fisioterapia, não é verdade? Odonto, fono, mas ele não queria. Inclusive, ele sonhava com ele trabalhando em hospital. E uma pessoa dizia, você tem muito o que fazer, você tem muito o que fazer. E ele não sabia nem quem era, nem o que era, nem nada. Então vejam, da onde é que vem este sentimento, essa vocação, essa vontade que esse rapaz tinha? E a resposta dos amigos espirituais é: parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Olha como é interessante. Parece que poder responder por vós mesmos. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Veja, essa pergunta já é a 270. A gente já vem estudando sobre isso desde a 258. Já começamos então a ter o entendimento que na realidade essa vontade tem o nome de escolha. Com certeza, pelo entendimento que ele tinha quando estava na erraticidade, pelas aulas que ele deve ter assistido, pelas explicações que ele teve dos amigos espirituais, neste mundo espiritual, quando ele estava ainda planejando a sua existência, ele deve ter sido esclarecido o quanto o seu trabalho na área da saúde como médico poderia ajudar a sua evolução. O quanto ele teria que ter força de vontade, garra e perseverança, porque não é fácil. Quantos de nós vê no primeiro Enem, que atualmente é Enem, não consegue, no segundo já muda de curso? Quantos às vezes você conversa com alguém, aí você vai querer o quê? Não sei, eu tô com vontade de querer direito, mas pode ser até que eu vá fazer fisioterapia. Ai, meu pai me disse que é tão bom a gente ser educador físico, porque ganha dinheiro, vai ser personal. Digam se não é verdade. Muitas vezes o jovem nem tem ainda uma escolha, não sabe nem o que quer direito. Não escuta o seu coração para dizer esta escolha que ele já fez na erraticidade. E aí vai ter 2 fatores, minha gente, muito importantes, que nós precisamos nos ater. Nós, cada um de nós. Primeiro, o seu esforço. O seu esforço. Ninguém nasce advogado, delegado ou juiz. Ninguém nasce. A pessoa tem que se esforçar para fazer direito. Quantos cursos vai fazer para fazer depois um concurso para delegado? Quantos plantões, delegacia vai passar para depois continuar estudando para chegar em juiz?
E às vezes a pessoa diz assim, mas o salário de juiz é tão bom. Mas a gente quer estudar para ser juiz? Ninguém nasce, minha gente, um médico renomado. Ninguém nasce. Todos nós temos que o quê? Estudar e ralar muito e passar noites de sono. Nós queremos passar essas noites de sono, ou muitas vezes alguém chama e diz assim, eita, mas hoje tem jogo. Aí você diz logo, oxe, eu vou pro jogo. Mas amanhã você tem uma aula muito importante. Ah, não, mas amanhã eu vejo. Quando é amanhã, no outro dia, você está bêbado de sono, não consegue nem escutar o que o professor está dizendo. É uma escolha sua, porque você naquele momento não teve a perseverança. Vejam como isso é um detalhe muito importante. O seu esforço individual de cada um de nós. E o segundo detalhe, minha gente, o meio. O meio, porque o meio influencia. E quando eu estou dizendo, não é só o meio social, mas o meio familiar, os amigos, tudo isso influencia muito. Às vezes o rapaz quer estudar e quer ser aquele advogado para no futuro ele ser promotor. Mas chega alguma que diz assim, bora para academia. Hoje a gente tem que ir para academia, que a gente tem que malhar. E em vez de você ir lá e passar só 1 hora, tem gente passando 3, 4 horas. Um horário todo, um turno todo só malhando. Será que isso vai fazer com que aquele jovem chegue ao local que ele estava tanto querendo? Então essas nossas escolhas recaem que nós pensemos muito, inclusive na nossa posição de pai e de mãe. Quando a gente tem um jovem e em vez de a gente deixar ele seguir o que a carreira que o coração dele está mandando, a gente começa a fazer pesquisa na internet para dizer assim, ô meu filho, hoje em dia eu vi que não é médico que dá dinheiro não, é ser influencer. Aí nem graduação precisa. Não é verdade? Quando você começa a pensar, meu filho, não seja professor não. Professor não vai dar dinheiro não. Seu salário, Vejam, e às vezes aquela mulher, aquele homem, traz dentro dele um educador nato. E quantos de vocês aqui, eu tenho certeza, que já não passaram por algum professor que, ó Senhor da Glória, ele tinha muito conhecimento, mas infelizmente não sabia passar o conteúdo para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Quantas vezes acontece? Eu tive essa experiência semana passada com meu filho. A namorada dele falou alguma coisa e ele deu a resposta na hora. Eu na hora olhei para Júlio, pai, e a gente ficou assim, disse assim, ele não vai saber não, que ele não gosta de geografia. Aí ele disse assim, quem disse que eu não gosto de geografia? Aí eu disse, oxe meu filho, foram 4 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio, passando ali, depois da recuperação, e o coração ficava na mão, porque Júlio pai dizia logo, eu paguei o ano todinho e ele vai reprovar, eu paguei o ano todinho. E ele, graças a Deus, não reprovava, ele dizia assim, eu não gostava da didática do professor. Mas nós ficamos assim, impressionados com algumas coisas que na hora ele disse, a gente sempre pensou que ele não suportava geografia, e não era o professor. Quer dizer, pensemos que nós temos uma grande responsabilidade, não apenas nas nossas escolhas, mas também nas escolhas daqueles que estão ao nosso lado. Às vezes você está certa, vou fazer dieta, vou passar 30 dias sem comer um pedacinho de doce. Aí alguém chega do seu lado e diz assim, bora comer um pedacinho de bolo? Aí você diz, não, eu estou de dieta. Menino, só um pedacinho. Veja, você pode não estar de dieta, mas deixa a dieta do outro, deixa a escolha do outro. Por que você não chega para o outro e assim, tá, então eu não vou comer bolo com você não, vamos comer salada de fruta. Olha só, eu entrando na mesma, vamos dizer assim, sintonia que o outro, mas às vezes é o contrário, minha gente. A gente parece que tem um prazer de tirar o outro da reta, do objetivo que ele está. Claro que alguns objetivos que são ruins, a gente deve sim fazer um incentivo para que aquela pessoa desista daquilo. Claro, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando é algo bom, algo que você tem que ter muito cuidado com a sua influência, para que você não faça, muitas vezes, o que o outro desista do que está fazendo.
vamos lá. Eu trouxe aí, olha, uma mala, porque na realidade é o que cada um de nós tem. A gente traz uma mala e depois retorna com essa mesma mala. Olha só, a única mala que levamos para o mundo espiritual após o nosso desencarne ou a nossa morte é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas da própria alma. Essa é a bagagem que a gente traz quando a gente vem. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, a gente, quer dizer, desculpa, ao contrário, quando a gente, essa é o que a gente leva, quando a gente vai para o mundo espiritual. Quando a gente retorna para esse mundo físico aqui, nessa bagagem vem tudo isso, dessas conquistas que a gente tem, mas também vem esse nosso planejamento reencarnatório, esta conquista que nós fizemos quando espíritos, a aprendizagem que nós tivemos lá. Mas é como se a gente guardasse na bagagem, guardasse naquela mala e não abrisse os compartimentos para usar. Não tem vezes que a gente faz uma viagem, leva 5 mudas de roupa e a gente acaba só usando 2 porque não dá nem tempo de vir na hora do almoço para o hotel, então passa o dia todinho com uma e no outro dia usa a outra e as outras 3 a gente volta. Assim mesmo é quando a gente reencarna. Nós trazemos às vezes não apenas conquistas, mas nós trazemos estes nossos planos, estes nossos planejamentos, nós trazemos vocações, nós trazemos conhecimentos que a gente não usa, que a gente deixa guardado. E muitas vezes você vai usar no final da vida, você vai usar depois. Quantos de nós tem uma tendência boa para desenho, para música, e a gente não usa, guarda lá. Por quê? Porque você escolheu a sua vida fazer uma outra profissão e deixa lá guardado. Quantos de nós, eu já comentei aqui sobre uma amiga que eu tenho, que a filha dela desde pequena trazia como se fosse guardado, uma dessas bagagens, o mandarim. E ela ficava impressionada, porque ela não... Onde é que ela tinha mandarim para aprender? Onde é que ela tinha para estudar mandarim? Naquela época não existia nem o que temos hoje em dia de internet. E a jovem, desde pequena, 4, 5 anos, 6 anos, já ficava como que pesquisando em livros, em enciclopédia, queria ir na biblioteca da escola para ver se encontrava alguma coisa de mandarim. Até que um dia a mãe conseguiu colocar ela com um professor que era de fora e tudo. E essa jovem, minha gente, foi para o Japão. Falava fluentemente o mandarim. Escrevia, não sei, eu sei que é de lá, daquele lado de lá. Escrevia perfeitamente, para mim é desenhar, né? Desenhando aquelas letrinhas, uma beleza. Passou um tempo lá, depois retornou. Hoje em dia, a mãe diz que um desses eu ainda perguntei, e aí, como ela está? Não quer mais, Gisele. É como se ela tivesse feito a viagem, estudou, ficou, agora não quer mais. Pronto. Mas ela tirou a bagagem dela. Quantos de nós, às vezes, temos essa vontade de aprender uma língua, mas não fazemos nada, não nos esforçamos, não ligamos? E olha que hoje em dia nós temos muito mais facilidade. Temos um celular na nossa mão, que pode nos ajudar nesse estudo de uma língua. Mas a gente escuta ainda a gente dizendo assim, não vou usar mais isso não. Já estou velha para isso. Será mesmo? Será mesmo? E a nossa existência toda, inclusive quando nós saímos daqui. Pensemos sobre isso. Toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrara na estação de destino. Meimei. Meimei traz isso para a gente, para parar para